Em 1900, a Rússia era muito diferente daquela que iria ao espaço meio século mais tarde. Quase toda a população era formada por camponeses, que viviam uma vida medieval. Em todo o país, praticamente só havia agricultura, muito diferente do que se via nas cidades. Nas cidades, indústrias de petróleo e cereais começavam a crescer, atraindo alguns camponeses e formando uma pequena, mas barulhenta, classe operária. A monarquia czarista encabeçava um regime tirânico. O único entre as principais nações da Europa a não ter nem constituição, nem parlamento. Enquanto isso, os intelectuais russos já conheciam a literatura revolucionária do Ocidente desde as reformas educacionais do século XVIII, quando a rainha Catarina a Grande abriu as portas da Rússia para o iluminismo. Assim, durante anos, antes que os próximos czares impusessem novas proibições, circularam na Rússia as grandes novidades do pensamento ocidental, de D'Alembert a Marx. Cada vez mais, as elites começavam a acreditar que aquela realidade só poderia ser mudada através de uma revolução. Se pensarmos nos motivos de uma revolução irromper na Rússia czarista, é uma questão bastante complicada, porque geralmente dizemos que a Rússia czarista era significativamente atrasada em termos econômicos, políticos e sociais, o que é verdade. Mas também era um país que estava se desenvolvendo mais devagar do que outras potências europeias. E a principal forma de atraso, creio eu, eram suas estruturas políticas. A Rússia czarista era uma autocracia absoluta. E tinha sido assim por quase 300 anos até a época da Revolução. Basicamente, toda a política era proibida. Não havia partidos políticos até cerca do ano de 1906. Não se podia ler livros políticos, quase todos eram proibidos. Mesmo Rousseau e Voltaire eram considerados subversivos. Os esforços de reforma política eram constantemente rechaçados. Uma iniciativa surgia e logo era rechaçada. E, em todos os sentidos, isso acabou gerando uma grande oposição política, especialmente entre os intelectuais. Tanto a elite intelectual quanto a elite empresarial e uma classe média em ascensão eram deixadas completamente de fora de qualquer atividade. Portanto, mesmo aqueles que não eram revolucionários, naturalmente se voltavam para a ação revolucionária porque nenhuma outra atividade política era permitida. A força mais radical no país em prol dos revolucionários na Rússia foi a atitude czarista em relação à política. Isso levou as pessoas a uma ação radical. Mas os primeiros revolucionários russos não defendiam o marxismo, e sim o populismo, do russo Narodnik. Em meados dos anos 1870, aumentaram os debates entre as posições revolucionárias sobre o caminho a seguir. O maior grupo, os populistas ou narodniks, tentaram ensinar os camponeses como professores para incentivá-los a se tornarem mais interessados em política. Mas isso não vingou. Os camponeses não queriam uma reforma feita desse tipo, eles queriam a terra deles. Eles não queriam escolas e hospitais, eles não se importavam com isso. Então, a segunda onda de Narodniks achou que os camponeses precisavam de um empurrãozinho, precisavam de uma vanguarda de pessoas para forçá-los.
Muitos intelectuais duvidavam de uma mudança pacífica. Eles não acreditavam que os Romanov estariam dispostos a abrir mão do poder absoluto para criar uma democracia. Por isso, muitos buscaram métodos muito mais extremos e violentos de mudança. E foi aí que surgiram os partidos revolucionários.